Olá, meus amigos e minhas amigas que têm sempre nos prestigiado assistindo o nosso Momento Jurídico. Hoje eu estou trazendo um operador do direito, um escritor, um intelectual também, que já iniciando sua produção literária, mas um profissional aplicado, um operador do direito daqueles que vivenciam o direito de corpo e alma, que é o nosso caríssimo Dr. Marcelo Jubim, a quem vou pedir permissão para chamar de Marcelo. E nessa conversa aqui, como ele é professor, ele exerce a docência de forma elevada, de forma categorizada, eu vou pedir permissão para também me transformar num aluno seu, para iniciar a nossa conversa. Marcelo, muito obrigado, a sua presença nos honra, a sua presença também enche de luz o nosso ambiente aqui no Momento Jurídico, e quero deixá-lo à vontade para que a gente possa falar a respeito de sua obra, que eu tive já manuseando, estive olhando, é uma obra realmente de valor, é uma obra que terá o seu lugar, não só, eu diria, com a minha experiência já de longos anos na operacionalidade do direito, eu diria que ela tem um lugar de valor e de destaque na literatura jurídica do nosso país. Marcelo, quero deixá-lo à vontade, meu amigo, para que você possa fazer uma primeira saudação aos nossos telespectadores. Ok, em primeiro lugar, eu queria agradecer, uma oportunidade muito importante para cada um da gente que trabalha com a questão jurídica e ter a oportunidade de expressar as nossas opiniões, né, os nossos pontos de vista referentes à questão jurídica, o nosso momento jurídico, né? Enfim, quando a gente trabalha com a universidade, a faculdade, a parte teórica, né, e também a parte prática, muitas vezes a gente vê uma certa distância, né, entre aquilo que a gente vai trabalhar academicamente e aquilo que a gente vai trabalhar em termos, vamos dizer assim, práticos, na praxis jurídica, de modo geral, realidade, exatamente. Então, me parece que o meio de comunicação é uma espécie de intermediário entre uma coisa e outra, né? Aquela possibilidade do diálogo que a gente faz entre o universo teórico, acadêmico e o universo prático, né? Então é muito importante, mais uma vez eu queria agradecer essa oportunidade que você me passa aqui. Marcelo, o agradecimento, repito e ratifico o agradecimento, nós somos quem fazemos esse agradecimento. Você já era para ter vindo aqui há mais tempo, mas houve aquelas intercorrências, você ocupado. Isso. Eu me lembro que a última vez que a gente acertou, você estava viajando. Foi. Você foi para São Paulo, foi Rio de Janeiro? Não, foi por aqui, por perto mesmo, né? Você estava viajando e tal, e a gente teve que encontrar um outro. Sim, depois teve a greve. Foi a greve. A greve geral também que pediu, e nós ficamos procurando um horário, e agora você disse, eu estou pronto para ir dia tal. É mais confortável para a minha vida profissional. Adequado, e nós acertamos, e que bom que você está aqui conosco. Marcelo, me diga uma coisa, como é a sua... Eu tenho muita curiosidade com relação aos operadores do direito e que tem passado por aqui, em saber da origem, da sua formação. Você é daqui de Maceió, Marcelo? Sou daqui de Maceió. Maceió da Gema, como diz. Qual é o bairro que você é daqui de Maceió? Bom, a minha infância toda foi no bairro ali no Farol, perto da Pitanguinha. Certo. Mas depois meus pais se mudaram para Ponta Verde. Ponta Verde. Né? Depois eu me casei e voltei de novo agora para a Gruta. E agora estou morando lá em Antares, perto ali no Verde Paradiso, por ali. Perfeito. Marcelo, você é da Universidade Federal de Alagoas, né? Eu me formei lá na Federal de Alagoas e fiz o mestrado na UFPE, em Pernambuco. Como é que foi o seu mestrado? Você ia para Recife? Como é? Eu ia toda semana e eu ia aos domingos, porque lá na época que eu fiz, a gente fazia o nosso horário, né, das disciplinas que eram ofertadas naquela semana. Certo, você fazia o enquadramento. Isso, a gente encaixava naquilo que tinha a ver com a nossa dissertação, que a gente ia trabalhar, e também relacionado à questão de ser disciplinas obrigatórias e optativas. Sim. Mas, por exemplo, no último módulo, eu tive aula apenas na segunda de manhã. Eu saía daqui com um amigo meu de carro, a gente assistia uma aula e voltava toda segunda-feira, lá em Recife. E hoje dizem que está bom o trajeto, né? Está bem melhor. Já estava assim? Não, hoje está bem melhor. Eu passei, se ter ideia, eu terminei em 2003. Né? Eita, aí era dificuldade. Era complicado. Eu entrei. E outra coisa bem interessante, porque eu tive aula com professores fantásticos lá na UFPE. Para você ter uma ideia, Jerônimo, eu tive aula com
o doutor Lorival Villanova. Villanova, exatamente. Né, que era considerado um dos maiores filósofos do direito, exatamente, né, do Brasil, né? Eu tive o prazer de ser aluno dele, né, já com 90 e tantos anos exatamente. de idade. Né? Faleceu, né? Faleceu. Né, também o professor Nelson Adanha, que é aposentado, mas, né, também muito bom. Marcelo, você ter passado sob a batuta do professor Lorival Villanova é uma referência. Uhum. É uma referência. Né? Eu digo sempre a alguns operadores do direito que o fato de nós, num determinado momento da vida, termos estado próximos dele, já é uma referência. Né? Com certeza. O professor Lorival, ele encantava a gente, né? Porque ele já estava na idade bem avançada. Né? Eu me lembro que o filho dele, que o acompanhava até a sala, né? E já em razão das limitações que ele tinha, né? E ele dava uma aula assim, ele sentava no birô dele, todo mundo ficava naquele silêncio e ele só... Aí teve uma hora que ele falou assim, pois é, né? Eu passei 20 anos estudando lógica, e em 20 minutos vocês aprendem tudo que eu estou falando aqui, né? Olha, lógica não é para todo mundo, não. E lógica relacionada ao direito, as pessoas às vezes se assustam, não sabem a relação. Não existe a cadeira de lógica, né? Na graduação, né? É mais na questão da hermenêutica, da filosofia, que trabalha um pouco com isso. Você acha que seria importante ter uma cadeira específica de lógica na graduação? Eu acho porque, na verdade, o direito é quase, vamos dizer assim, todo ele linguagem, né? Linguagem, quase todo linguagem, então a lógica é bem importante. Quem era monstro, vou chamar, nesse dedo, em lógica era Pontes de Miranda, né? Uhum. Você vê naquela obra dele, Tratado de Direito Privado, ele se refere constantemente ao posicionamento lógico. Exato. E como foi a tua formação na UFAL, no curso de Direito? Me conta como foi. Teve alguma coisa que teve tamanho realce que você trouxe para a sua vida futura? Olha, eu acho que pela primeira vez eu tive contato com movimentos políticos, assim, movimento estudantil, né? Certo. Então eu sempre fui muito interessado nessa parte também. E uma curiosidade, né, uma coisa interessante é que eu sempre quis ser, desde criança, sempre quis ser médico, né? Certo. E eu cheguei até a fazer vestibular para medicina, né? E não deu certo, enfim. E quando eu entrei no cursinho, eu comecei vamos dizer assim, a me politizar, a estudar sobre história do Brasil, enfim. Aí me interessei muito pela parte jurídica, pelo direito. Aí foi aí onde começou a paixão pelo direito. Aí você entrou naquela velha sentença que diz Deus escreve certo por linhas tortas, né? Exatamente. Você como operador de direito, eu percebo que você é realmente um operador sério, sobretudo sério, e aí vem a sua formação do seu lar, percebe que você não é um leviano, você não é um operador de leviano, você é sério e você gosta do que faz. Gosto muito de pesquisar, de estudar. Na faculdade mesmo a gente faz pesquisas de projeto de extensão, projeto de iniciação científica, é muito, muito bacana. Me diz uma coisa, como é que entrou? Porque na formação jurídica nossa, existe uma cadeira que, eu vou dizer, uma que nós nos sentimos naturalmente atraídos e uma outra que a gente, no primeiro momento, a gente repele. A que repele é o direito tributário, né? Ninguém gosta, não conheço ninguém que diga, rapaz, eu adorei direito tributário. Agora, que todo mundo gosta é o direito penal. Direito penal. Talvez porque trate da situação mais... De vida, mais palpável, mais presente. E outra coisa, é a parte talvez mais agressiva do Estado sobre o indivíduo, né? Então, são situações que nos deixam tanto quanto espantados de algumas situações, né? Então é muito empolgante o direito penal. Mas seria o doutorado, você vai partir para ele? Olha, o doutorado para mim está sendo uma tentativa aí, até agora em glória, né? Mas eu estou tentando. Eu vou aqui dizer o nome, porque eu não vou cometer nenhuma descortesia. É um amigo nosso comum, tenho certeza, que é o nosso Ricardo Tenório, que é magistrado na Justiça Laboral. Eu conversando com o Ricardo uma vez, ele me disse, olha, Jerônimo, ele fez o doutorado dele, ele disse, olha, Jerônimo, eu não faria de novo. Por quê? Ele disse, porque é realmente um trabalho, um gasto de energia monumental. E passou aqui outro dia o nosso amigo Toniel, também, lá da UFBA, fez o doutorado dele na UFBA, ele disse, Jerônimo, foi um sacrifício enorme para eu fazer o meu doutorado. Então eu admiro. Primeiro, eu quero dizer aqui que eu admiro e eu aplaudo, essa que é a expressão, operadores como você, como o Toniel, como o Ricardo e como tantos outros que abrem o coração, essa que é a expressão,
e entram nessa batalha, entram nessa luta e nessa busca que vai exigir realmente noites insones para você chegar a um objetivo. Eu acho que o mais importante da área acadêmica é quando você coloca eu me lembro de uma expressão que o Ivo Dantas dizia, né, o constitucionalista pernambucano, Ivo Dantas, lá do Recife: a gente tem que colocar a nossa cabeça a prêmio, né? Você tem que mostrar o seu pensamento, você tem que se expor mesmo, você tem que, como é que se diz, se expressar de alguma maneira, né? E não ficar por trás do que os outros dizem, né? Ou seja, mais ou menos aquilo que a gente já vinha conversando em outras oportunidades, de que o direito, a discussão jurídica, os nossos momentos jurídicos têm que ser de produção e não apenas de reprodução do sistema, do status quo. Eu vou querer aprofundar esse assunto com você. E hoje, como é que está a sua vida, Marcelo? Você está na docência? Estou na docência. E você está também operando com o direito. Isso, né? Como é que está isso aí? No início eu tive uma certa resistência com a advocacia. Né? Mas... Sua esposa é advogada? Advogada, sim. Então vocês somam energia, isso, Pois é. Então eu particularmente sempre fui apaixonada pela academia, então eu não me interessava tanto pela questão da advocacia em si. Mas hoje eu passei um tempo como assessor jurídico do Tribunal de Justiça, né? Isso deu uma experiência muito boa para a gente, né? Embora a gente fica meio que no biombo, né? Ou seja, a gente não aparece, enfim, como assessor, embora a gente trabalhe e produza também muito ali dentro, né? E a parte da advocacia começou para mim exatamente também por causa da minha esposa, né? Que ela estava começando também a advogar, né? Já que ela não trabalha com a questão acadêmica. Eu disse, olha, vamos juntar nossas forças, ou seja, já que eu estou, de certa forma, estável na academia, daí vamos começar a fazer a advocacia. E teve uma ideia da expressão advocacia constitucional, né? Ou seja, uma advocacia que é pautada pela filosofia, vamos dizer assim, da Constituição. Ou seja, em todos os ramos de direito, de alguma maneira, vai precisar desse aporte constitucional. Então, pautar a nossa advocacia pela perspectiva constitucional. Marcelo, deixa eu só voltar um pouquinho. Como é que o direito constitucional entrou na sua esfera de atração? O direito constitucional. Como é que começou tudo isso? Como eu estava dizendo, quando eu entrei para fazer o curso de Direito, para fazer o próprio vestibular, o imaginário, né, era muito voltado por questões políticas, né, de compreender a realidade brasileira, a realidade política brasileira, enfim. E quando eu cheguei na faculdade, eu me identifiquei muito com todo o direito público no modo geral, né, e mais especificamente a questão constitucional, que trabalhava muito com a questão da história, né, a história do pensamento político, a história do direito do modo geral, mas a Constituição foi que me atraiu mais, achei mais interessante para compreender os alicerces, né, da legitimidade do nosso sistema, vamos dizer assim. Eu achei muito importante. A própria dinâmica do Estado em si, né? Sim, e a questão relacionada ao chamado, alguma expressão que muitos não gostam, mas o chamado neoconstitucionalismo, ou a constitucionalização do direito, né? Onde todos os ramos jurídicos hoje, de certa forma, retiram a sua validade, sua própria compreensão a partir das normas constitucionais. Mas sempre foi assim, né, Marcelo? Hoje é que está mais acentuado, né? Na verdade, você pode perceber que, pelo menos quando eu comecei a estudar, ainda havia muito forte uma discussão a respeito de uma certa inversão, né, de você estudar o direito constitucional a partir do direito privado, do direito civil, porque o Código Civil seria uma espécie do Estatuto do Cidadão, vamos dizer assim, né? Ou seja, as relações civis, e elas que seriam mais, esse estatuto seria mais proeminente com relação à questão constitucional. E hoje, eu me lembro que tem um texto do hoje ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, né, que quando falou para o pai dele que queria ser constitucionalista, ele disse, meu filho, não faça isso, não seja constitucionalista, né? Não seja constitucionalista, porque era uma visão ainda muito atrasada do que se tinha sobre o que era o potencial constitucional. Bom, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa aqui, só para a gente, e depois quero conversar sobre o livro especificamente. Quero passar uma parte maior da nossa conversa sobre o livro. E diz, eu queria que você fizesse uma consideração. Quando eu estudei direito administrativo, e eu me afeiçoei ao direito administrativo, que também é uma coisa muito presente, eu fazia o que se chama de um cotejamento entre o que eu lia na minha época, o grande administrativista chamava-se Eli Lopes Meireles. Então eu lia o que o professor Eli dizia, e quando eu ia para a prática, era uma frustração terrível. Aqueles princípios dos atos administrativos, moralidade, pessoalidade, publicidade e tal,
aquilo me frustrava muito, como ainda hoje continua Exato. a nos frustrar. Exato. Como é que isso pode acontecer, Marcelo? Você que é um amante do direito, É. eu que não me considero menos amante do que você, da ciência jurídica, eu me sinto frustrado às vezes, porque eu digo assim, uma multa, quando um guarda lavra uma multa, aquilo é um ato administrativo. Ele tem que estar ungido daqueles predicamentos do ato administrativo. E às vezes aquilo é tudo torto. Meu pai do céu, qual é a análise que você faz disso? Trazendo a colação na nossa sociedade. É a famosa sigla LIMP, né? A sugestiva sigla LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, sendo que a eficiência foi colocada na emenda de 98, né, acrescentando esse princípio. Mais uma vez, você me recordou uma vez que eu estava em sala de aula, dou aula de organização do Estado, né, a partir da Constituição Brasileira, de 88, e eu tinha um aluno que sempre era muito crítico, né? Ele dizia, professor, isso aí não quer dizer nada, porque o senhor ensina isso aí no quadro, coloca essas coisas todas, mas quando chega na realidade, vê que é outra coisa totalmente diferente. Uma distorção muito grande, né? Interessante que ele falava isso, ele já era uma pessoa mais madura, mais idosa, mais velha, e ele saía para fumar, né, da sala de aula e deixava os outros alunos todos naquela polêmica, eu não sabia o que fazer para controlar aquilo ali. E teve um dia que foi engraçado, porque quando ele fez uma vestida dessa, eu cheguei para ele e disse, olha, e ele era formado em medicina, com graduação e pós-graduação em medicina, estudando lá direito. E eu falei para ele, olha, rapaz, você formado em medicina, você sabe que existe uma disciplina chamada anatomia, né, fisiologia, né? Então para você compreender qualquer tipo de patologia e poder, de certa forma, tratá-la, você precisa compreender como é exatamente o funcionamento do corpo humano, na anatomia e a fisiologia. Então, os estudos que nós fazemos por aqui, né, ou seja, os estudos jurídicos, de um modo geral, eles estão nessa perspectiva, vamos dizer assim, correspondente à fisiologia e anatomia na medicina. Até para que você possa compreender as patologias sociais, as patologias administrativas, as patologias políticas, de um modo geral, né? Ou seja, agora, você não pode mais ter uma crítica sobre aquilo ali de forma de um senso comum, né? Você tem que perceber que tudo isso é uma construção histórica, uma construção cultural, né? Desse fosso que existe. Quando você falou nele, patologia, né? Você matou ele, né? Porque tinha um professor que dizia, como é que você vai saber se um pulmão está sadio ou não, se você não sabe quando ele está doente? Exatamente. Quando você Exatamente. Pois é, então as pessoas tendem a olhar as mazelas políticas e administrativas brasileiras como se fosse um quadro da realidade presente, né? Sem saber que, na verdade, isso é uma construção histórica de décadas, ou talvez de séculos, que de certa forma, desembocou nessa realidade atual, né? Ou seja, isso vai desde de uma atuação equivocada, ou sei lá, mal intencionada de uma autoridade com mais responsabilidade até uma autoridade com a responsabilidade subordinada ou administrativa, né? Isso é uma questão que faz parte de uma questão cultural que o Brasil ainda precisa trabalhar bastante. Bastante, né? Então, como é que você vai entender isso? Como é que você, por exemplo, um acadêmico de direito, por exemplo, como é que ele vai trabalhar isso na cabeça dele? Não se atendo tanto à dogmática. Não se atendo tanto ao positivismo, ao normativismo. E analisando mais a realidade do nosso país, né? Tanto é que os cursos jurídicos, de alguns anos para cá, ele tem enaltecido bastante aquelas disciplinas propedêuticas, introdutórias, né, como antropologia jurídica. Nós mesmos, né, na faculdade temos um núcleo de antropologia jurídica, né, que tem vários grupos de estudos também importantes. E, sei lá, a questão da própria filosofia, da própria história, né, da sociologia, da economia, ou seja, são disciplinas que, na verdade, preenchem o conteúdo normativo, preenchem o conteúdo dogmático de qualquer estrutura jurídica de um país, né? Marcelo, e ainda te provocando, e já peço todas as desculpas, eu sei que você é um constitucionalista responsável, mas eu não posso deixar de trazer a colação Eli Lopes, o professor Calmon de Passos. Calmon de Passos. Eu era estudante e o professor Calmon, você lembra dele? Você lembra, assisti a palestra dele. Ele era irreverente, né? Era baiano, né? Ele é baiano, irreverente. E ele disse assim, se eu sento na Constituição do nosso país, sem o menor remorso, ele dizia, né? Ele era muito crítico, né? E ele dizia assim, esse exemplo ele disse, né? Só lá na Constituição está escrito. Ora, naquele momento eu já sabia que a Constituição era a nossa lei maior, né? A nossa lex major, como você vê na doutrina aí.
E eu realmente o que eu leio na Constituição, eu acredito. Receba bem, eu acredito. Então ele dizia assim, na Constituição está escrito, ninguém será preso se não em flagrante delito ou mediante ordem escrita da autoridade competente. Aí fazia assim, acreditem nisso. E a turma caiu numa grande gargalhada. Qual análise você faz dessa assertiva, dessa pergunta do professor Calmon? Acreditem nisso. Como é que você vê esse desafio dele? Na verdade, como o professor Calmon tinha uma percepção muito precisa da realidade política já naquela época, né? E já percebia que a distância entre aquilo que estava previsto constitucionalmente e aquilo que estava acontecendo na realidade, né, era muito evidente. E eu tenho outro detalhe interessante, né? As leis que são boas, as normas constitucionais, né, que têm uma certa perspectiva de progressista, vamos dizer assim, elas são boas até o dia que elas são aplicadas, né? Quando elas começam a ser aplicadas, então o sistema começa a recuar. Opa, peraí, não é esse tipo de aplicação do direito que eu quero. Ou seja, eu quero manter um sistema mais conservador, um sistema mais tradicionalista, vamos dizer assim, né? Então, na verdade, o professor Calmon já tinha talvez essa perspectiva de que... Você acha que ele prestava um desserviço ao mundo acadêmico? Não, eu acredito que ele estaria, na verdade, chamando o mundo acadêmico ao despertar, de alguma maneira, né? Ou seja, uma provocação, vamos dizer assim, né? Ou seja, talvez se ele estivesse hoje, né, entre nós, né? Ou seja, a sua angústia talvez fosse até maior. Ele faleceu em outubro de 2010. A mulher dele foi um pouco antes, que ele era muito ligado a uma esposa dele, você sabe disso? Ele era um processualista, né, de mão cheia, muito bom. O que eu gostava muito do professor Calmon é que ele conseguia transformar coisas complexas em simples. Eu posso lhe dizer, eu costumo sempre usar a figura de imagem. A minha visão do professor Calmon e o acompanhamento que eu fazia do professor Calmon, ele permitiu que das minhas costas, no atuar profissional, eu tirasse pelo menos 1 tonelada. Porque ele falava simples, falava fácil, né? Se eu pudesse colocar um epíteto no professor Calmon, eu dizia uma palavra fácil. Agora me diz uma outra coisa, meu caro Marcelo. Você fez uma obra, você construiu uma obra, que eu estou sendo muito franco, uma obra da mais alta relevância e de que causa perplexidade. Você faz uma pergunta, existem omissões constitucionais? E depois você vai discutir esse assunto da questão da omissão, né, da omissão e tal. Então, antes de fazer uma introdução, que eu vou entrar no segundo momento nosso, nós temos uma boa Constituição, Marcelo, honestamente. Eu vou dizer por quê. Outro dia eu liguei a televisão, e já liguei, estava vendo um cidadão sendo entrevistado, um cidadão com mais de 70 anos, e que não deu para eu ver de que se tratava, mas devia ser um jurista de primeira grandeza. Ele disse que essa nossa Constituição atual hoje, ela tem que ser lateralizada e se fazer um novo modelo constitucional. Ele recebeu emendas, ele disse que para acompanhar hoje a Constituição precisa de um computador. Aí eu lhe pergunto, no atual momento, nós temos uma boa Constituição, Marcelo? Pois é, a questão é saber, quando se fala sobre Constituição no Brasil, que Constituição? A Constituição que foi promulgada em 88 ou a Constituição de hoje? Mas sabia que né? Porque está em vigência. São Constituições aparentemente diferentes em função da grande alteração que houve, em que pese e você concorda com ele nesse sentido? Isso é bem relativo aí, porque na verdade depende muito da proposta ideológica que ele tem aí, vamos dizer assim, né? Ou seja, aqueles que querem mudar a Constituição, talvez retirando aquilo que há de mais progressista nela, como a questão dos direitos sociais, como a questão do direito do trabalho, né? Ou seja, aqueles que talvez queiram mudar a Constituição, e aí tem uma perspectiva interessante, já aproveitando a oportunidade, que nós vivenciamos na América Latina um direito bastante autêntico, vamos dizer assim, né? Ou seja, um constitucionalismo latino-americano que a gente vai encontrar em algumas constituições de países latino-americanos que passaram por talvez uma fase já progressista, né, além da própria Constituição. Ou seja, alguns constitucionalistas chegam até dizer que a Constituição brasileira ainda é uma Constituição de transição para esse sistema mais de autenticidade, de identidade da realidade latino-americana, né?
Então a questão é essa, ou seja, dentro da perspectiva latino-americana, a gente percebe que nós temos uma grande diferença com relação aos grandes centros, né, dos países do norte, vamos dizer assim. E a nossa construção cultural, de cultura jurídica, é muito de reprodução daquilo que vem de lá, ou seja, você vai pegar o próprio Supremo Tribunal Federal, muitas vezes ele é muito influenciado, né, por esses autores alemães, por exemplo. Marcelo, o nosso paradigma constitucional é do direito português, né? Constituinte português, capitaneado pelo professor, teve aqui agora... Canotilho. A Constituição de 76 de Portugal, ela teve uma certa influência, até porque foi uma Constituição que visou dar uma guinada, né, para uma perspectiva mais social, ou talvez mesmo até socialista, em função de um dos artigos que tem na Constituição brasileira, que praticamente é literalmente a reprodução de uma norma constitucional portuguesa, né, que é aquela que diz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Você não acha que isso é utópico, não? Olha, depende do que a gente entende por utópico. O utópico é face à nossa realidade. Depende do que entende que é utópico, porque, por exemplo, há um doutrinador, um filósofo alemão chamado Karl Mannheim, né? Ele fala utopia e ideologia, né? Ou seja, muitas vezes a gente fala de utopia como se fosse um sonho, como se fosse uma quimera. Mas em face da nossa realidade, você não acha que é uma quimera, não? Não, mas é isso que eu estou dizendo, ou seja, a utopia é aquilo que está para ser construído, né? Ou seja, está para ser vivenciado, mas algo que tem que ser trabalhado no hoje, né? No momento presente. Né? Ou seja, se a gente encarar a utopia como um sonho, a gente sempre vai achar que aquilo nunca vai acontecer e vamos sempre legitimando tudo que está, vamos dizer assim, todo o sistema. Né? Mas a utopia é algo que vai ser construído dependendo do nosso comportamento atual, nosso Você comportamento fala de essa questão aqui da reserva do possível com relação, por exemplo, à saúde. Uhum. Isso é uma coisa tormentosa, isso é uma coisa que eu acho frustrante. Uhum. Eu estou sendo muito sincero, eu falo isso como magistrado, né? Como aquele que edita, às vezes, decisões e da melhor das intenções, que é justamente minorar um sofrimento, não é? Uma pessoa. E aí nós caímos, às vezes o comando não é atendido, ao estigma, né, da reserva do possível. Eu quero conversar com você sobre isso. Vou fazer uma pausa, uma coisa rapidinha, e depois nós retornamos já falando sobre essa obra que eu realmente estou muito interessado em ler toda ela e fazer também as minhas ponderações. Okay. Existem omissões constitucionais? Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado, voltamos já. Olá, pessoal! Preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O Borrachão você já conhece, aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada, compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando nessa conversa acadêmica de alto nível com o nosso caríssimo professor, mestre Marcelo Barros Jobim, que volto a repetir, um operador do direito que chama a atenção pela seriedade com que ele trata as coisas do mundo jurídico. O nosso Marcelo, ele escreveu uma obra intitulada Existem omissões constitucionais? Esse é o título. E traz como subtítulo o seguinte: um ensaio crítico sobre a relevância da função jurisdicional em face das omissões do poder público. Nós vamos depois conceituar o que vem a ser poder público, vamos procurar saber se poder público se confunde com o Estado. Mas antes eu quero saber o seguinte, Marcelo, como é que nasceu, primeiro, a ideia do livro e segundo, o título do livro? Como é que nasceu isso? Qual é a origem? Bom, em primeiro lugar, um detalhe interessante desse livro é que eu quis dar uma cara, vamos dizer assim, bem alagoana, né, na edição dele. Você vai perceber que ele é uma editora alagoana, a editora Viva, o prefácio do professor, assim, foi uma honra incrível, Gabriel Ivo, que fez o prefácio, né? A orelha feita pelo, então, presidente da OAB, que era o meu amigo Tiago Bonfim, né? Uma revisão feita pelo professor Marcos Robson, né? Que é professor também lá. É outro operador do direito. Isso. Que nós passamos pelos corredores de qualquer ambiente que tiver e chamamos de senhor e prestamos uma certa reverência. Com certeza. Todo o que você falou aí. Com certeza. E para finalizar, a tela que está aí na capa, né? Que é um pintor alagoano do século XIX, Rosalvo Ribeiro. Esse é craque, né? Esse é um monstro sagrado. Aliás, você vai no palácio hoje, na parte velha, ou mesmo no Instituto Histórico e Geográfico, existem várias telas. Exatamente. E a ideia foi, assim, inicialmente, né, ter essa observação. Agora, o curioso desse livro é que eu queria escrever um artigo. Né? Eu queria escrever coisa pequena, coisa miúda. Queria uma coisa em termos de 20, né, laudas, mais ou menos, páginas, poder fechar a minha ideia, que estava aquilo que a gente costuma chamar de brainstorm, que vem na cabeça da gente, né? E a gente quer colocar de uma forma mais sucinta. Tanto que depois virou um livro, mas eu chamando ainda de ensaio, ou seja, apenas um ensaio, um aprendizado, vamos dizer assim. Bom, mas o que levou à expressão, a pergunta, existem omissões constitucionais? Me lembrou muito a obra do Otto Backhoff, que é um jurista alemão, né? Da década de 50 do século passado, onde ele tem um livro chamado Existem omissões constitucionais? Normas constitucionais e inconstitucionais, ou seja, aquela discussão sobre se existem normas constitucionais, ou seja, normas de status constitucional que seriam inconstitucionais. E aí eu peguei isso para perceber que, na verdade, a expressão constitucional ela é dúbia. Né? Quando eu falo de que existe uma norma constitucional e inconstitucional, no primeiro momento que eu falo norma constitucional, eu estou me referindo ao status jurídico dela, ou seja, se ela tem caráter de lei infraconstitucional, ou norma constitucional, de decreto. Ou seja, quando eu falo norma constitucional, no sistema brasileiro, que é um conceito formal, né, que não se refere tanto à matéria, ao conteúdo, para identificar se uma norma é constitucional, certo, mas o fato da norma constar no chamado bloco de constitucionalidade, para resumir isso aí, né? E quando ele fala normas constitucionais e depois inconstitucionais, a expressão inconstitucional já está relacionada à validade, né? Se a norma, mesmo estando na Constituição, ela estaria invalidada em razão
de uma ofensa à própria Constituição, né? Certo. Então são dois conceitos, normas constitucionais, o aspecto tópico, inconstitucionais, o aspecto da validade. A questão de omissões constitucionais partiu de uma crítica à expressão omissão inconstitucional. Porque a gente vai encontrar isso não só na doutrina, na jurisprudência, e na própria lei, né? A lei 9.868/99, que regula as ações diretas de constitucionalidade, por ação, por omissão e ADC, ela fala expressamente em omissão inconstitucional, o que, a meu ver, e eu tento mostrar isso no livro, que é uma espécie de redundância, ou seja, toda omissão, na verdade, já seria inconstitucional, né? Ou seja, como eu entender, por exemplo, que uma norma constitucional que exige uma prestação positiva, exige uma conduta obrigatória por parte do poder público, no modo geral, e esse poder público, depois de 20 e tantos anos de vigência da Constituição, que ainda não executou aquela determinação constitucional, eu poderia chamar isso de uma omissão no conceito de validade, ou seja, omissão válida, né? É claro que existe um período, né, no início da promulgação da Constituição até um certo tempo, em que os poderes ainda estão se adequando àquela sistemática constitucional. Então existe a noção de que a ausência, a abstenção, o não fazer é compreensível, mas não chega a ser omissão, né? Ou seja, a omissão só se configura em função desse tempo, dessa demora do poder público não cumprir aquilo que está determinado constitucionalmente. Então, entenderia que é uma situação de omissão que já tem em si um caráter de inconstitucionalidade, não precisando redundar na expressão omissão inconstitucional. Tanto é que a própria Constituição brasileira, no parágrafo 2º do artigo 103, né, ela fala assim, declarada a inconstitucionalidade por omissão, e não declarada a omissão inconstitucional, né? Declarada a inconstitucionalidade por omissão, né? Como a demonstrar que essa questão da inconstitucionalidade tanto pode ser por ação como por omissão, né? Mas a questão é que quando se chega a uma situação de omissão em si, já está no caráter de invalidade, de inconstitucionalidade. E muita gente às vezes faz uma lida rápida no título e fica achando que na verdade eu estou me referindo às omissões da Constituição, naquilo que ela não disse, daquilo que ela faltou regulamentar ou faltou tratar, daquilo que está em aberto em termos de norma constitucional. E não é exatamente esse aspecto, né? Ou seja, a ideia é mostrar que na sistemática que nós temos hoje, né, principalmente no que toca ao judiciário, né, ou seja, é interessante isso, porque eu já dei uma entrevista sobre esse livro numa rádio, já dei entrevista sobre esse livro numa outra televisão, numa outra rede, né, no outro canal, já todos para 2 jornalistas, já apresentei esse livro lá no grupo de estudo do professor Ingo Sallet, na PUC do Rio Grande do Sul, né? Ele tem um grupo de estudo sobre direitos fundamentais, eu tive a honra, né, vamos dizer assim, de ir lá apresentar o meu livro, né, junto com ele, enfim, mas pela primeira vez eu estou conversando com um magistrado sobre isso, né? Ou seja... Mas antes que eu perca, que me fuja da lembrança, essa obra sua, ela está sendo vendida onde? Ela está vendida, se você for na internet, tem algumas livrarias que você pode encontrar. Aqui em Maceió. Mas aqui em Maceió você tem ali aquela livraria em frente ao Sesmac, ali na Ilha Alagoense. Certo. Né? Por enquanto, passou um tempo também lá na livraria, lá em frente à Bibaratel, mas parece que já não tem mais, já esgotou lá. Certo. Companhia do Livro, né? A Companhia do Livro, exatamente. E, enfim, já pelo menos aqueles que ficaram comigo já estão esgotando, talvez eu precise fazer até já uma segunda edição, né? Maravilha. Marcelo, continuando a nossa conversa, eu te pergunto uma coisa. Você acha que nós temos... Veja, depois eu vou entrar num outro assunto com você. Você acha que nós temos um bom Congresso? Aliás, você acha que nós estamos tendo bons legisladores em nível congressual? Você acha? Olha, é muito delicado. Qual a sua opinião? É muito delicado criticar o Congresso, né? Criticar o Congresso, porque pode levar... Hoje a sociedade brasileira é muito maniqueísta, né? Ou seja, ou é sim ou não, é preto ou é branco, né? Ou seja, não existe o intermediário, vamos dizer assim. E toda discussão em termos acadêmicos não pode apontar para algo de forma definitiva de um lado para o outro, né? Ou seja, a crítica ao Congresso é uma crítica que se faz em qualquer sociedade democrática, né? Isso não quer dizer que a crítica ao Congresso leve fatalmente a querer fechar o Congresso, ou querer situações... Não cheguemos a tanto. Né? Você não acha que, por exemplo, com relação ao sentido constitucional, você não acha que o nosso, eu vou usar uma expressão, você vai entender, você não acha que os nossos legisladores, os nossos congressistas têm agido com uma certa leviandade, não? Em que pese o nosso sistema democrático ainda, como se diz,
assim, enfatizar bastante a chamada democracia representativa, né? E aí o Congresso tem um papel fundamental, né? Eu acho que o mais importante seria a gente dar uma ênfase maior na democracia chamada participativa. Eu acho que o Congresso ganharia muito, né, se trabalhasse mais junto com a sociedade, né? Você sabe até que existe na Câmara de Deputados uma comissão de iniciativa popular, né? Ou seja, Claro. da sociedade poder, ao invés de fazer aquilo que está no artigo 61, parágrafo 2º, que fala na iniciativa popular, de 1% do eleitorado nacional, Certo. enfim, já apresentar aquele projeto ali naquela comissão, enfim, e daí surgir um projeto de lei com a maior legitimidade. O que falta é isso. O grande problema no nosso Congresso é que ele tem muitas representações, vamos dizer assim, de setores muito atrasados, muito retrógrados ainda, né? Ou seja, de muito conservadores, voltado para uma perspectiva ainda tradicionalista, de poder econômico, de grandes corporações econômicas, enfim. E isso, de certa forma, atrasa ou dificulta a dinâmica da legitimidade, do contato com a sociedade, de mais autenticidade, vamos dizer assim. Marcelo, eu não quero, evidentemente eu não quero colocar o ilustre amigo, né, na sua visão acadêmica, não quero trazê-lo para as calçadas, você vai entender isso, mas o presidente Figueiredo, João Batista de Oliveira Figueiredo, numa entrevista, está no YouTube aí, a pessoa pode assistir uma entrevista. Ele disse que durante a presidência dele ele recebeu vários políticos. Isso ele disse, tá lá. E diz assim, o indivíduo ia tratar com ele e só tratava de interesses dele, ou da classe dele. E ele dizia assim, e o Brasil? Aí ele dizia, o Brasil, expressão literal do presidente Figueiredo. Você acha que mudou isso? Você acha que os nossos congressistas estão preocupados com o nosso país? Como é que você vê isso? A sua opinião é muito importante, Marcelo, pra gente. Eu vejo que, sem querer logicamente denominar, eu acho especificar isso aí, o Congresso é uma grande variedade, né, política e ideológica, né? Uma imensa coxa de retalho. Basta você pensar que nós temos 30 e tantos partidos políticos registrados no TSE, fora aqueles que estão na fila para registro. Mas estava até conversando isso hoje em sala de aula, né? Você tem os partidos de oposição e os partidos de governo, o partido do governo, né, de apoio ao governo. E no centro, né, vamos dizer assim, um balaio aí, vamos dizer assim, de pequenos partidos, né, que não tem a meu ver, uma configuração ideológica definida, né? Já é difícil identificar uma configuração ideológica nas polaridades, né? Ou seja, mas aqueles partidos do centro, chamados o centrão, muitas vezes, eles são utilizados como uma massa de manobra política, vamos dizer assim, né? Quando o presidente quer aprovar alguma coisa, né? Então ele vai dando os cargos para um, para outro, né? Recentemente agora, né? Os partidos que votaram contra a reforma do trabalhista, né? O presidente já tirou os apadreados dos políticos, né? Daqueles partidos que foram infiéis, né? São chamados infiéis. Isso é uma postura equivocada, e eu acho que isso não é uma questão de direita e de esquerda, é uma questão que faz parte ainda, infelizmente, da espinha dorsal da administração pública brasileira, né, que vem viciada de E outra questão cultural mesmo. Cultural, né? Eu acho que a gente não pode polarizar, isso é problema de direita e de esquerda, ideologicamente falando, porque eu sempre costumo dizer com meus alunos, corrupção não tem ideologia. Né? A corrupção não tem ideologia. O político que vai praticar um ato de corrupção, ele diz, eu vou praticar o ato de corrupção em nome do indivíduo ou em nome do Estado. Não existe, né? Marcelo, deixa eu dar só uma opinião, pode parecer até uma coisa meio boçal, mas eu sempre fico questionando, eu digo, um homem que se passa para cometer atos de improbidade, ele deve ter uma deformação moral muito grande. Na verdade, aí ele passa, porque eu não acredito que um pai, eu não acredito que um pai diga, meu filho, faça o que não presta, se corrompa, seja um vagabundo. Quando o indivíduo vai por esse caminho, eu acho que é uma deformação moral muito grande, e mais ainda, é uma falta de respeito ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos amigos. A si mesmo, né? A si mesmo, uma coisa... Eu digo nem a ele, porque ele está desmoralizado. Né? E eu fico às vezes dizendo, meu Deus do céu,
Depois vamos voltar com o assunto que aí eu falo em Olavo Bilac. Mas o meu caro Marcelo, eu andei aqui bisbilhotando a obra, ainda não me debrucei sobre ela com vagar, que ela merece isso, uma leitura silenciosa e num ambiente tranquilo. Mas você diz aqui, Marcelo, deixa eu localizar aqui. Aí, será que nós vemos também uma deficiência no que eu chamo, no mundo acadêmico? Porque você diz aqui, olha, o importante, você vem fazendo uma digressão muito interessante, e você diz, o importante é provocar o mergulho desafiador e não servir de ponte sobre águas tormentosas do debate acadêmico, como uma bela canção de Simon Garfunkel, que é Ponte sobre as Águas Turvas, está se referindo a essa música, que é um clássico, né? Você acha que também os acadêmicos, aqueles que têm que trazer luzes para a ciência jurídica, especificamente, também estão de forma modorrenta repetindo opiniões de autoridade ou precedentes? Grande parte, sim. Grande parte está com uma visão intelectualmente conveniente e às vezes acomodada, né, de reprodução daquilo que foi posto. Muitas vezes a gente encontra no meio jurídico, no meio acadêmico, às vezes, né, discutindo sobre um assunto, até o assunto parar com aquela pessoa que diz assim, mas isso já está decidido pelo Supremo. Como se isso fosse a última palavra sobre isso. Eu nunca me esqueço que Rui Barbosa, né, dizia que compreendia que o Supremo podia errar por último, né? Ou seja, e recentemente o Celso de Mello, né, o decano, né, do Supremo Federal, reproduziu isso, né? Que era comum que uma sociedade democrática, né, tivesse que existir um órgão que pudesse dar a última palavra, a decisão final, né? E que, na verdade, isso poderia levar ao erro por último. Não necessariamente a palavra final, a decisão por último, será a decisão mais certa, mais legítima, mais verdadeira, mas aquela decisão que, de certa forma, resolve a questão, né, para não ficar nesse impasse eterno, vamos dizer assim. Eu gosto muito de brincar com meus alunos, fazendo analogia com uma partida de futebol, né? Ou seja, é o árbitro que vai dizer se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi escanteio, tiro de meta, mesmo por mais que os jogadores vão em cima dele reclamar, mas sempre prevalece a vontade dele, né? Mas ele pode se queimar também, né? Mas aí que tá, é preciso que o jogo ande, é preciso que o jogo chegue nos 45 ou nos 90 minutos, vamos dizer assim. Ou seja, mas para isso é preciso que alguém diga se foi ou a bola saiu para um canto ou para o outro, né? Claro. Então, enfim, outros autores, né, para não dizer que, poxa, você está reduzindo a comparação da uma organização política a uma partida de futebol, né, mas você vê outros autores importantes, né, como alguns americanos, por exemplo, faziam a relação da ordem jurídica com a partida de rugby, por exemplo, né, enfim, ou seja, só uma questão de analogia, só uma questão de sentido figurado, vamos dizer assim. Sim. Mas essa questão é interessante, ou seja, a expressão colocada aí pelo Celso de Mello, repetindo aí a expressão do Rui Barbosa, é bastante significativa isso, né? Aquele órgão de cúpula, aquele órgão de máximo da corte, né? Ou seja, do Poder Judiciário, não garante que a decisão seja a legítima, legítima porque ele é o órgão legítimo para decidir, mas a justa, aquela que tem um conteúdo axiológico indiscutível. Mas é que tá. Eu me lembro, quando eu escrevi essa apresentação, eu me recordei de outro professor do Recife, o professor de Sociologia do Direito, Luciano Oliveira. O professor Luciano, ele tem um artigo que é muito interessante, acho que todo o estudioso do direito deveria ler esse livro, que é o Não Fale do Código de Hammurabi, né? Ou seja, ele dizia... É um artigo ou uma obra? É um artigo mesmo, né? Não fale do Código de Hammurabi. Porque nesse artigo ele mostra que muitos estudantes, que vão desenvolver um trabalho acadêmico, sempre fala da abordagem histórica e vai lá para uma época bem remota para mostrar, para mostrar que a evolução histórica daquilo levou a um instituto hoje perfeito, ou seja, tá vendo, passou por várias fases até chegar ao que é hoje, por isso que é bom. Marcelo, mas como você conceitua, você fala na sua obra em poder público, né? E você, inclusive, depois você faz um cotejamento tentando esquadrinhar essas perspectivas e esses conceitos. Mas vamos utilizar aqui o poder público. O que é que você chama de poder público, Marcelo? O poder público é aquele que tem legitimidade para decidir politicamente, né?
ou seja, para decidir de forma vinculante a toda a coletividade, toda a sociedade. Todos os três os chamados poderes constituídos, de modo geral. Certo. Né? Você acha que esses poderes, o poder público no Brasil, com relação à Constituição, cometem omissões? Todos eles? Sim, ou seja, muitas omissões, inclusive omissões legislativas, né? Por exemplo, a lei de greve no serviço público, por exemplo, né? Que o Supremo fez uma espécie de, com perdão da palavra, uma gambiarra, né, judicial. Agora, né? Fresquinha? Pois é, né? E o que eu comento aqui nesse livro, porque as pessoas que às vezes criticam algumas coisas que estão no livro, achando que eu estou, de certa forma, absolutizando a figura do judiciário. E não é bem isso. O judiciário é um instrumento como qualquer outro. O judiciário é uma função. Ou seja, se você pegar um constitucionalista alemão do início do século XX, Karl Loewenstein, quando ele colocava que a separação de poderes ela tem um critério funcional, né, porque os poderes não se dividem, quem se divide e separa são as funções, e as funções são instrumentais. Quem fala também muito isso é o professor Celso Antônio Madeira de Mello, né, sobre questão de Aliás, a constitucionalista que diz que não se ia falar em poder judiciário nem poder executivo, são funções. Exato. Poder só o Estado. Exato, ou seja, exatamente isso, como eu estava falando sobre aqui há pouco tempo, com relação ao constitucionalismo latino-americano, você vai encontrar algumas constituições de alguns países latino-americanos que não falam de poder judiciário, executivo, fala de funções, função judicial, função executiva, ou fala até de órgão apenas. Mas o poder, na verdade, né, é o poder do Estado, que, por sua vez, é uma representação, né, da coletividade. Né? Vamos trabalhar isso em termos teóricos, né? Em termos da... Enfim, a questão é essa. Então, quando eu estou colocando a questão do judiciário, eu estou colocando, na verdade, a ideia de que, ao contrário do que se pensava, por exemplo, na concepção clássica, tradicional, você vai encontrar em Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, que o poder judiciário é um poder neutro, que o juiz é a boca da lei. Né? Por que isso? Porque ele considerava, na verdade, que os poderes políticos, propriamente ditos, seriam o executivo e o legislativo. São poderes que produzem, que têm autoridade, né? que criam alguma coisa. Né? Por exemplo, não existe crime se a lei anterior que defina, ou seja, né? É o legislador que cria a tipicidade penal, o judiciário não. Mas isso era muito importante, embora conservando isso na perspectiva penal, mas em outras perspectivas relacionadas à questão de políticas públicas, de modo geral, a gente percebe que aquela perspectiva do judiciário no contexto ideológico liberal, vamos dizer assim, de Estado mínimo, de Estado absenteísta, né? Eu poderia até pensar como legítima a ideia do judiciário meramente técnico, né? Meramente observador e a necessidade de intervir apenas quando houvesse conflitos, né? Mas numa perspectiva que nós temos hoje de uma multiplicidade de necessidades na sociedade, de uma sociedade extremamente heterogênea, cada vez mais a busca por conceito de inclusão social, né? De multiculturalidade, né? Então a gente percebe que o judiciário ele não pode ter aquela postura mais de neutralidade. Não que ele crie políticas públicas, por exemplo, isso seria executivo, mas a sua atuação mais incisiva, né, exigindo por parte dos outros poderes que cumpram os seus deveres, isso me parece bastante defensável. Marcelo, eu não sei se eu vou ser despropositado, mas eu queria que você fizesse um comentário, porque isso é coisa do nosso país. Eu, há muitos anos atrás, eu era juiz aqui numa comarca do Alto Sertão, e um dia eu estava descendo uma ladeira e vinha uma caixa dos Correios. E eu disse, será que se eu fizer alguma compra em São Paulo ou fora, chega aqui o produto? Eu fiquei, porque era numa ladeira, aquela caixinha lá humilde e tal, e eu fiz uma assinatura de uma obra chamada Nações do Mundo. E todo mês chegava uma nação, China, Holanda e tal, e um dia chegou os Estados Unidos. Chegou uma obra que tratava dos Estados Unidos. Mas o que eu queria comentar contigo é o seguinte, é que lá logo no comecinho, o autor disse que em meados do século XIX, um imigrante italiano, ele estando nos Estados Unidos, ele veio para os Estados Unidos, deixou a família dele lá, e depois de que ele já estava lá um ano e meio, mais ou menos, ele escreveu uma carta para a mulher, onde ele dizia para ela, venha para cá, é para coisa bonita, venha morar nesse país, venha para cá, porque aqui um homem pode até ser mais pobre que o outro, mas nunca inferior. Qual o ego? O que é que você faz? Me desculpe se eu estiver sendo despropositado,
Mas eu não me sinto inferior a nenhum americano do norte, honestamente não me sinto. Porque é que lá, essas coisas, as pessoas acreditam e elas têm vida mesmo. E aqui é tão distorcido assim. Olha, eu não sei se... Isso repercute na Constituição Federal. Isso repercute. Eu nunca tive nos Estados Unidos, né? Eu não posso afirmar, analisando essa frase do autor. Mas, por exemplo, quando você assiste aqueles documentários, como, por exemplo, a 13ª Emenda, né? Que é um documentário que fala sobre a 13ª Emenda dos Estados Unidos, que aboliu a escravatura, né? Mas como a partir dela se permitiu que a comunidade negra ainda fosse perseguida, ainda fosse considerada uma classe inferior, vamos dizer assim, né? E só com muito tempo é que aos poucos, pela luta por direitos civis, e por sinal, é nesse ponto que é interessante, porque a expressão ativismo judicial, né, é uma expressão pejorativa que foi adotada pelos conservadores americanos em face da atuação do judiciário americano, que é um judiciário voltado muito mais para a realidade, vamos dizer assim, ou seja, um pragmatismo para um realismo, mas nesse aspecto, a questão da Suprema Corte americana decidindo questões favoráveis às lutas pelos direitos civis, quando aquilo, de certa forma, contrariava, vamos dizer assim, eventualmente o que estava posto na ordem jurídica, e aquilo seria o quê? Uma atuação do judiciário mais incisiva, mais intervencionista, mais criativa, vamos dizer assim. E aí, os conservadores americanos já chamavam isso de uma espécie de ativismo judicial. Então, o ativismo judicial, me parece que ele não tem naquilo que se transformou hoje, não tem, na verdade, um contexto de ruindade em si mesmo ou de bondade em si mesmo, né? Como qualquer instituto jurídico, de certa forma, pode ser utilizado por bem ou por mal, né? Marcelo, uma outra coisa que me chama a atenção, nós estamos chegando ao fim do programa, é que a Constituição dos Estados Unidos é de 1789. Ela teve inicialmente 7 artigos. De lá para cá, 27 emendas. E os Estados Unidos têm 100 milhões a mais de habitantes do que nós. E lá as coisas funcionam. Está certo que é diferente o sistema, mas funciona mais ou menos. Mas, Marcelo, olha, eu quero deixá-lo, meu amigo, para você, evidentemente, lançar uma outra mensagem. E, evidentemente, que essa mensagem vai vir no dorso de uma provocação. Marcelo, honestamente, a sua opinião é muito importante, pelo seu valor acadêmico. Nosso país tem jeito, Marcelo. Você consegue vislumbrar a curto prazo, quando eu digo 20 anos, você consegue vislumbrar melhorias para o nosso país? Com certeza. E deixar uma outra mensagem para os nossos telespectadores, para a nossa sociedade. Com certeza. A República no Brasil, desde o início do século XX, ela foi construída sobre uma perspectiva de um elitismo democrático, né, na ideia de que o povo não estaria preparado para a democracia. Isso foi reproduzido novamente no regime militar, né? E o professor José Afonso da Silva, um constitucionalista que todos conhecem. Está vivo ainda ele? Sim. Está vivo, né? Sim, o professor José Afonso da Silva tem uma... Mas ele está velhinho. Está bem idoso já. Ele tem uma resposta a isso que eu acho fantástica. Quem aborda essa questão de um elitismo democrático está confundindo pressupostos com objetivo. Porque o pressuposto da democracia não é criar uma sociedade madura, né? Certo. Na verdade, aliás, o pressuposto não é uma sociedade madura, mas o pressuposto é uma sociedade livre, para a partir daí criar uma sociedade madura politicamente, culturalmente, de modo geral. Então, é preciso haver liberdade, né? Muitas vezes eu encontro algumas pessoas que fazem uma certa perspectiva nostálgica, né, de volta de regimes fechados, mas isso é um pouco da nossa cultura jurídica, política, no sentido de que é preciso que outros decidam pela gente, né? Ou seja, não tenho responsabilidade, é outro que está decidindo por mim. Então, da democracia, o Brasil não está preparado, não está ainda, vamos dizer assim, acostumado com isso. Ele precisa amadurecer mais a sua democracia. E perceber um detalhe interessante, Jerônimo, se eu puder chamar assim, né? Claro. A questão claro, que eu sou seu aluno, eu fui seu aluno o tempo inteiro. Ou seja, se você não vai encontrar nos Estados Unidos, por exemplo, a história dos Estados Unidos, o descobrimento dos Estados Unidos. Ou seja, vai ter a descoberta da América. Mas descobrimento dos Estados Unidos você não tem. Mas você tem lá a figura dos pais fundadores. Exatamente. Né? Aqui no Brasil, a nossa origem é associada à descoberta por Portugal. É preciso a gente encontrar uma nossa identidade. O Brasil precisa se descobrir. E os nossos estados sempre estiveram submissos, né, à coroa. Exato. Não é diferente dos Estados Unidos, que eram estados independentes. O Brasil precisa deixar de ser colônia. Hein? O Brasil precisa deixar de ser colônia. E você tem uma outra mensagem para a nossa sociedade, por favor? Uma mensagem de otimismo. Eu acho que mais ou menos é isso que a gente está falando, né? Ou seja, eu acho que o mais importante no momento que nós estamos hoje
é saber respeitar o outro nas suas opiniões políticas, né? Esses últimos acontecimentos no Brasil criou muitas divergências e muitas agressividades muitas vezes, saber que na verdade nós estamos construindo isso ainda, né? Essa ideia da construção da sociedade livre, justa e solidária, né? Aquilo que a gente falou aqui sobre o conceito de utopia, né? É algo que não é uma quimera, algo que é construído a partir de hoje. A partir de mudanças de mentalidades, de um individualismo para um solidarismo. Né? Isso se constrói em casa, se constrói no trabalho, se constrói em todos os momentos da nossa vida social. Marcelinho, eu digo para os nossos telespectadores que é preciso que se faça uma leitura constante do conceito de pátria, no dizer de Rui Barbosa, né? Que coisa bonita, né? Quando o Rui Barbosa conceitua pátria, ele diz coisas maravilhosas. E se nós tivermos isso constantemente dentro dos nossos corações, nós vamos amar mais um pouco o nosso país. Eu acho que o Brasil está precisando de mais amor, no sentido de dizer, essa terrinha é minha, é aqui que eu vivo, é aqui que eu nasci, é aqui que é a minha pátria. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, você trouxe luzes ao nosso programa. Muito bom você ter estado conosco. E já estou pedindo permissão para te chamar mais vezes. Com certeza. Nós estamos aí bolando uns projetos, inclusive de mesa redonda. Eu vou ver aqui com a nossa equipe e quero ver se tenho essa... Aí eu vou dizer, não é um sonho meu poder reunir numa mesa redonda você, Tiago Bonfim, claro, para a gente falar sobre coisas do constitucionalismo e falar sobre coisas do nosso país. Um prazer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Você engrandeceu o nosso programa. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado pelo acompanhamento que o senhor e a senhora nos fazem aqui sempre. Muito obrigado e até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Tchau.